Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Pequenas Reflexões. Caso estejam gostando do conteúdo, não esqueçam aí de compartilhar, de deixar comentários, de deixar o like aí no nosso vídeo, tá bem? E peço a todos que caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal através da chave Pix passando aí na tela e que continuem rezando por mim e por este apostolado para que nós possamos nos manter firmes neste propósito. Tá bem? Então aproveitem o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Pequenas Reflexões. E caso vocês estejam gostando desse formato de vídeos mais curtos, compartilhem, tá? Nesta rede social e outras redes sociais que vocês utilizam. E também, caso possam e caso queiram, deixem doações ao canal através do QR Code aparecendo aí na tela. As doações de vocês são sempre muito importantes. Caso não possa, caso não queiram, continue rezando por nós, pelo nosso canal, pelo nosso trabalho, pelo nosso apostolado, para que nós consigamos aí nos manter firmes neste propósito, tá bem? Bom, para o assunto de hoje, já gostaria de iniciar dizendo o seguinte. Em 1923, um clássico da espiritualidade católica, um dos livros mais importantes neste quesito, foi lançado, né, que é chamado de Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do padre francês Adolphe Tanqueray. É um livro aí que já passou por diversas edições. Aqui no Brasil eu indico fortemente a edição da Eclésia, tá? Da editora Eclésia, que é esta edição aqui desse calhamaço do padre Tanqueray, tá? Compêndio de Teologia Ascética e Mística, onde nós teremos não somente um livro para ler de maneira rápida, né, e apenas de decoreba, mas é um livro para um auxílio de vida, para um auxílio para a nossa constante conversão à verdadeira fé, a verdadeira prática da nossa fé, com tudo o que nós precisamos para aprender e para praticar. Tá? Então eu indico fortemente que todos adquiram e que todos façam uma leitura pausada, refletida, sobre a sua própria vida, sobre como você vem vivendo a sua fé, tá certo? E nas páginas 75 e 76, o padre Tanqueray vai nos falar sobre a noção do sobrenatural. Vejam, essa questão da noção do sobrenatural aparece naturalmente em muitas correntes espiritualistas, muitas correntes ideológicas, cada uma trabalhando ao seu bel prazer, cada uma trabalhando ao seu modo, e, como sempre gosto de dizer, direcionando um princípio e um fim à existência do homem. Como nós estamos sempre falando aqui das correntes contemporâneas em circulação e em tensão também, tá? Em disputa no poder global através do movimento revolucionário, nós temos um grande contraste, como eu sempre gosto de apontar aqui, né? E esse trecho que eu quero ler para vocês sobre como o padre Tanqueray fala da noção do sobrenatural, nos ajuda a compreender esta questão com maiores detalhes, tá? Então aqui, iniciando na página 75, no segundo artigo, que ele fala sobre a elevação do homem ao estado sobrenatural, tá? Ele fala o seguinte: recordemos brevemente que a teologia distingue duas espécies de sobrenatural, o absoluto ou por essência, o relativo ou quanto ao modo. Primeiro, o sobrenatural absoluto ou por essência é um dom divino outorgado à criatura inteligente, que a transcende absolutamente. Isso aqui é importante. Ou seja, por ela não pode ser produzido e sequer pode ser postulado, exigido ou merecido. Para os mais atentos, isto já é uma pancada, né, nas ideologias gnósticas ou panteístas que nós temos em circulação, porque eles defendem a ideia de que há no homem, de maneira inata, né, seja uma centelha, seja uma substância que identifica-se com a divindade, e existem alguns modos que eles propõem de chegar ao alcance
dessa divindade inata que nós temos, seja através da aceleração da destruição dos tempos ou dos ciclos históricos, ou seja, de um fechamento do mundo criado, pois ele o é equívoco, fruto do mal, fruto de um demiurgo, e que nós precisamos de fato encontrar isto através dos processos não religiosos de conversão, de sacramentos, de virtudes, mas de maneira iniciática. Iniciática, que naturalmente tomando a religião como mero apetrecho, né? Como mera prática que faz com que nós consigamos alcançar esta divindade inata. Ou seja, não é de fato que a religião católica é a religião da cruz, é a religião do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, é a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, não é isto. Ela é apenas mais um meio exotérico de se chegar ao verdadeiro esoterismo sapiencial. E aqui o Padre Tanquerê já está nos dizendo, nos exortando aqui que não é de maneira inata. Ou seja, ele diz, vamos repetir, que não pode ser postulado, exigido ou merecido. Tá certo? Não é uma exigência, não é um merecimento nosso, mas sim de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício. E continua. Portanto, ultrapassa não somente todas as capacidades ativas, mas também todos os seus direitos e exigências. É algo finito, por ser um dom outorgado a uma criatura, mas, ao mesmo tempo, é algo divino, posto que só o divino pode ultrapassar as exigências de toda a criatura. É divino, mas comunicado, participado de um modo finito. Perfeito. Não é? Assim, evitamos cair no panteísmo. Na realidade, há somente duas formas de sobrenatural por essência: a encarnação e a graça santificante. E aqui cabe sempre dizer por que gnósticos, panteístas e por aí vai, monistas e por aí vai, eles sempre instrumentalizam ou mutilam a teologia da graça santificante tal como nos ensina a igreja, né? Que é uma coisa única, Nenhuma outra religião tratará dessa questão da graça santificante como a Santa Igreja Católica, não é? E aí ele começa a nos dar aqui 3 itens. Item A. Na encarnação, Deus se une à humanidade na pessoa do Verbo, de modo que a natureza humana de Jesus tem por sujeito pessoal a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não obstante, a natureza humana não é alterada. Assim, Jesus, homem por natureza humana, é verdadeiramente Deus quanto à sua personalidade. Essa união é substancial. Não transforma duas naturezas em uma só. Apenas une-as, conservando-lhes a integridade. É, pois, uma união pessoal ou hipostática. É o grau mais elevado de sobrenatural por essência, que é uma coisa que eu também sempre estou falando no canal e cabe sempre reforçar, não é? Os dogmas católicos, ou seja, o dogma da Santíssima Trindade, a união hipostática de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A Imaculada Conceição de Maria, né? A Assunção de Maria aos céus, ou seja, a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso, né? Tudo isso que foi assim defendido pela igreja e são assuntos que nós temos maiores esclarecimentos, mas são dogmas já proclamados. Não é tudo que nós temos dogmaticamente. Isto é negado naturalmente pelas correntes revolucionárias. Eles vão transformar os dogmas em meras paródias ou irão negá-los, dizendo que os dogmas católicos foram feitos para que a igreja concentrasse poder. E isso não é de hoje, na verdade. Nós temos isso desde a questão aí das interpretações dos livros apócrifos ou até mesmo dos textos que foram falseados durante a história e que foram assim escritos por seitas ocultistas e que foram espalhados por aí pelas sociedades secretas com um grande poderio durante todos os séculos, não é? Então veja a importância dessa questão da união hipostática, por exemplo. Item B. A graça santificante é um grau menor desse mesmo sobrenatural. Ela, sem dúvida, preserva a personalidade própria do homem. Aqui, outra observação sobre o que o Padre Tanquerê está nos dizendo. As correntes monistas, panteístas e gnósticas, nós podemos pegar, por exemplo, pelo budismo, né, pelo zen budismo, que é o quê? Uma diluição do eu. Ou seja, nós vamos diluindo o nosso eu, nós vamos mutilando o nosso eu para nos identificarmos e nos desdobrarmos
né? Isso numa espécie de identidade suprema, numa espécie de divindade suprema. Nós temos essa identificação através do processo ascético de diluição do eu. Só que o processo ascético que a Igreja Católica nos ensina através da sua doutrina e através dos dogmas não é uma diluição do eu. O que Deus Nosso Senhor, né, nos deixa como pela sua criação, pelo seu sacrifício com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a iluminação do Espírito Santo que nos confere a graça não é uma diluição do eu. Nós teremos o eu, né? Ou seja, a nossa identidade para sempre. Para sempre. Não será diluída. Então a união com a divindade, né? A união com Deus que nós temos na Santa Igreja, tal como ensinado na Santa Igreja, naturalmente é uma união através da graça, conferida pela graça santificante por conta do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então não há uma diluição do eu. Nós precisamos diluir o eu para realmente aqui superarmos o mundo da ilusão, o mundo do mal, o mundo criado, o mundo físico, que foi emanado por uma divindade inferior. Nada disso nos diz a Igreja, nenhum desses absurdos. Tá? Todavia, embora acidentalmente, modifica ao modo divino em sua natureza e capacidade de ação. Certamente não a transforma em Deus, não é? Mas torna deiforme, isto é, semelhante a Deus. Capaz de esperar a posse de Deus diretamente pela visão beatífica, quando a graça for transformada em glória, e de vê-lo face a face, como ele se vê a si mesmo. Evidentemente, esse privilégio ultrapassa as exigências das mais perfeitas criaturas, posto que nos faz partícipes da vida intelectual de Deus, da sua própria natureza. O sobrenatural, o terceiro item, o sobrenatural relativo quanto ao modo, é em si algo que não transcende as capacidades ou exigências das criaturas, mas somente de alguma natureza em particular. Desse gênero, por exemplo, é a ciência infusa, que supera a capacidade ativa do homem, mas não a dos anjos. Deus comunicou ao homem essas duas espécies do sobrenatural. De fato, outorgou aos nossos primeiros pais o dom de integridade, que, completando-lhes a natureza, dispõe-na a receber a graça, e ao mesmo tempo conferiu-lhes a própria graça, dom sobrenatural. O conjunto desses dois dons forma o que se chama justiça original, que os gnósticos e por aí vai querem alcançar de modo naturalista praticamente, não é? No tempo e no espaço, e querem essa consumação, ou seja, alcançar o Adam Kadmon, né? Que é o Adão primordial, que está presente em diversas seitas gnósticas que trabalham de maneira muito heterodoxa. Cada um vai trabalhar a seu modo, é de fato uma bagunça, como de fato são as correntes do demônio, porque o demônio é o pai da mentira, é o pai da discordância e do caos. Tá? E vem ao nosso auxílio esse compêndio do Padre Tanqueray. Tá? Como nós temos muitos outros, mas esse aqui é excelente, é um verdadeiro clássico que nos ajuda a compreender nesse sentido. Ou seja, a ascese, a integridade católica que passa pela ascese. Ascese quer dizer esforço, tá? Mas não o esforço da superação do homem pelo próprio homem. O esforço aqui entendido vem através da graça, que é o que nos ensina a doutrina católica, ou seja, não fechar as portas para a graça, deixar a graça agir. E com isto, requer o quê? Um nível de entrega, de abertura de coração e de humildade, que é completamente o contrário do orgulho e da soberba que estão carregando e sempre dando assim lenha, dando lenha para as correntes revolucionárias. Todas elas padecem dos pecados do orgulho e da soberba, de querer tomar o lugar de Deus. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5. É um modo de requentar a tentação original e de querer alcançar a superação, a justiça original de maneira historicista. Haverá uma época na história em que nós alcançaremos a justiça original novamente pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios empreendimentos. É querer reviver, com efeito aí, a própria Torre de Babel. Certo? É querer deseducar a vontade do homem. E também o Padre Tanqueray, neste compêndio, ele nos ensinará que a vontade ela tem 4 movimentos: a previdência, a inibição, a estimulação e a direção ao bem. Ou seja, a vontade ela não é autorreguladora como quiseram as seclas da corrente voluntarista, que basicamente inicia-se com
o frade franciscano John Duns Scott. Não é isto. A vontade se autorregula, ou seja, a vontade regula até mesmo o intelecto. Não, a vontade ela tem um fim devido, que é o bem criado. É o bem que não depende da nossa própria vontade para ser aquilo que é. Né? Ou seja, o bem atual existe, a nossa vontade ela se adequa a este bem, assim também como o nosso intelecto se adequa à verdade extramental, à verdade objetiva. Tá? E dessas 4 propriedades, a previdência nada mais é do que a educação dos nossos sentidos, das nossas potências sensíveis, para que nós tenhamos o nosso autoconhecimento de saber quais são as nossas tentações, aquilo que nos provoca o pecado, aquilo do qual nós devemos ficar longe para deixar as portas abertas para a graça. E isso nos leva o quê? À inibição, né, dos nossos apetites pecaminosos. Nós vamos inibindo isso com o tempo, mas através do quê? Da oração, através da participação nos sacramentos, através do quê? Daquilo que nós sempre falamos aqui no canal, da hierarquia das nossas escolhas. Escolher bem, escolher aquilo que é melhor e virar as costas para aquilo que realmente, aí sim, nos aliena, nos engana, nos prende no pecado. Ou seja, é o processo de fato, não a inversão de sujeito e objeto que faz o movimento revolucionário. E a estimulação, ou seja, essa estimulação é estimular os nossos sentidos e a nossa vontade, a nossa inteligência para procurar o bem devido. Né? Para o quê? Praticar a virtude e ir virando as costas para o vício, não apenas virar as costas para os vícios, mas odiar os vícios, ter repulsa aos vícios. E ter repulsa toda vez que nós caímos no pecado, porque nós ofendemos a Deus. Então isso é, mais uma vez, o quê? A prática da humildade. A prática da humildade. Que contrasta essencialmente o orgulho gnóstico. Tá certo? Então nós temos sempre esta estrutura para entendermos aqui o homem, que é dotado de corpo e alma, e a sua natureza, que é, como dizia São Tomás, elevada pela graça, não mutilada, não diluída, não esvaziada, mas elevada pela graça. Então hoje, nessa reflexão, o padre Tanquerê nos ajuda nesta compreensão e do nosso modo aqui, contrastando, como sempre, com as correntes revolucionárias em questão. Tá bem? Então, espero que tenham gostado dessa reflexão, um pouquinho mais longa hoje, né? Mas o tema é muito bom. Já estamos aí indo para 18 minutos. Então, peço a todos que compartilhem, tá, esta reflexão e, caso possam, caso queiram, deixem doações ao canal através do QR Code. Caso não possam, caso não queiram, rezem por nós, rezem pelo nosso apostolado. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.